Você muito provavelmente já viu algum artista japonês com esse tipo de aparência aqui, ó. Uma aparência charmosa, um pouco sombria, mas ao mesmo tempo também um pouco rebelde. E provavelmente já viu esse tipo de design até mesmo em alguns animes. Você sabe o que é o VK ou Visual Kei? Então, eu sou a Steph e hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre esse movimento musical japonês. Muitas pessoas ficam confusas do que seria o Visual Kei, ou a abreviação VK. Então, o Visual Kei ele é um movimento musical, tá? Óbvio que ele vai ter lá um lado um pouco mais estético, mais fashion, que é o que geralmente nos chama atenção quando a gente olha para artistas assim. Mas ele é, assim, digamos que a base dele é a música, afinal é um movimento musical, né? E quando foi que surgiu e como surgiu o VK? Então, o VK ele surgiu lá no final dos anos 80, num período em que os japoneses estavam experimentando e criando músicas novas com muitas inspirações do exterior. Foi aquela época que estava tendo muitas bandas punks populares, bandas góticas. Esse tipo de música um pouco mais sombria e rebelde, digamos assim, estava um pouco mais popular, principalmente lá na Europa, né? Os anos 80 foi o grande auge da música gótica e a música gótica ela é uma grande inspiração para vários estilos musicais também japoneses, eu acho isso bem interessante. Mas o VK ele não é inspirado apenas por música punk e música gótica. Ele também tem uma inspiração um pouco do glam metal, que é bem nítido em algumas bandas, a inspiração fica bem clara ali. Mas ainda assim, eu diria que o VK, os artistas de VK, eles têm um estilo muito único e muito diferente de qualquer coisa do exterior. A gente nota algumas inspirações, mas ao mesmo tempo é uma coisa totalmente nova, digamos assim. E por que esse movimento é chamado de Visual Kei? Então, tem uma resposta bem simples para isso. Uma das bandas que é considerada pioneira dentro desse movimento, no segundo álbum deles, eles tinham um slogan que foi muito importante para isso. O slogan Psychedelic Violence Crime of Visual Shock. Por conta dessa coisa do visual, esse slogan começou a pegar. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que no começo era esse slogan e aí ele foi diminuindo até virar Visual Kei. Aí depois agora é VK, então foi um slogan que foi sendo picotado até virar essa abreviação. Eu achei isso bem engraçado, inclusive até alguns artistas comentavam sobre isso, que os japoneses às vezes têm essa mania de querer diminuir as palavras e abreviar muitas coisas. Então é um ponto um pouco engraçado em torno do nome desse movimento musical. Ainda falando sobre essa banda X-Japan, em 2011, eles vieram aqui no Brasil e deram uma entrevista bem interessante. No caso, a entrevista, ela foi respondida pelo fundador dessa banda. E ele respondeu um pouco sobre o que seria o VK e ele também comentou um pouco sobre como foi lá nos anos 80, no final dos anos 80, quando começou a surgir todo esse movimento. Ele comenta que na visão dele, o VK ele não é necessariamente um estilo, mas uma forma de expressão visual também. Ele fala que o VK para ele é uma forma de liberdade, e eu acho essa visão dele bem interessante. Na época, eles estavam testando coisas que ainda não eram tão bem vistas lá no Japão. Muitas pessoas que faziam parte desse movimento eram até mesmo vistas como delinquentes. Isso é meio engraçado. A palavra delinquente é meio engraçada. Então, era algo novo e pesado ao mesmo tempo. Só que agora eu acho que já não é mais visto tanto dessa forma, né? Hoje em dia o VK tem muitos fãs. Só que na época eu acho que ainda era tudo uma grande novidade. E principalmente para as pessoas mais velhas, eu acho que eles ficavam um pouco... Esses jovens são os delinquentes. Por mais que muitas das bandas de VK tenham sido formadas lá em meados dos anos 80, o grande auge mesmo do movimento foi nos anos 90. Várias bandas que são muito icônicas e marcantes dentro do VK, elas ficaram muito populares no Japão nesse período. E eu posso citar algumas, como Malice Miser, que eu não sei se pronunciei certo, tem a
Bucktick também, que é uma das bandas que eu gosto bastante, eu sou apaixonada por essa banda. E tem várias outras, como Lunacia, tem muitas bandas que ficaram populares nesse período. Outro ponto interessante é que mesmo que o auge do VK tenha sido nos anos 90, ele só foi ficar popular internacionalmente lá para os anos 2000. Na época, ele só era popular dentro do Japão, principalmente entre pessoas mais jovens, e também tinha um público feminino muito grande. Eu acredito que seja porque, mesmo que muitas músicas de VK elas tenham um ar sombrio, ao mesmo tempo elas também têm um ar charmoso e romântico. Vários dos integrantes têm essa aparência muito romântica, meio vampiresca, sabe? E isso encanta bastante o público feminino. Bom, né? Me encantou. Outra coisa que também é muito presente dentro do visual do VK é a aparência andrógena. Bom, como vocês estão vendo, né, o Mana, ele tem essa aparência super andrógena, super feminina, mas é um cara. E isso é muito comum dentro do VK. Eu acho isso um pouco engraçado, porque mesmo que eles tenham esse tipo de aparência, ao mesmo tempo parece que eles também são muito masculinos. Eu não sei explicar. É realmente uma coisa muito andrógena, sabe? É difícil de definir. Isso é bem interessante dentro desse movimento. O visual dentro do VK, ele vai remeter a muitas coisas que a gente já viu em outras subculturas. Como eu mencionei pra vocês diversas vezes nesse vídeo, o VK ele foi inspirado em várias coisas. Então a gente vai notar que às vezes alguns integrantes eles vão ter cabelos que se assemelham um pouco aos dos góticos dos anos 80, e também dá pra notar que tem essa inspiração de maquiagem e visual do glam metal, como eu mencionei pra vocês. Mas também tem bastante da subcultura fashion Lolita, que na época também estava começando a surgir e tendo vários ali visuais icônicos. O Mana, ele usou vários visuais assim que são maravilhosos. Inclusive, eu acho que ele é uma das únicas pessoas que fica muito bem de batom azul, que é uma cor complicada. Eu confesso que eu tinha até pensado em usar um batom azul nesse vídeo em homenagem a ele, mas eu acho que eu não tenho coragem de ficar com batom azul perto dele, não tem como competir. Assim como a subcultura gótica tem as suas vertentes e subgêneros, o visual Kei também tem. E aí tem várias coisas bem diferentes e até um pouco opostas. A gente tem alguns subgêneros que são um pouco mais chocantes, como por exemplo o subgênero Eroguro, e a gente também tem alguns que são um pouco mais inspirados na cultura tradicional japonesa, mas óbvio que também vai ter aqueles elementos que a gente já está acostumado a ver dentro do VK, algumas coisas que são um pouco controversas e chocantes, mas ao mesmo tempo muita coisa ultra romântica também, que eu acho bem interessante. Eu gosto bastante de VK, mas eu confesso pra vocês que eu não sou uma grande especialista no assunto. Eu ainda preciso estudar bastante e tem muita coisa que eu ainda tô descobrindo. Eu conheci o VK lá pro final dos anos 2000, porque eu fui aquele tipo de criança que consumia muita coisa de cultura japonesa na internet. Então, lógico, quando a gente é uma dessas otaquinhas viciadas em animes românticos e a gente vê aqueles cantores, a gente fica, meu Deus, como eles são reais. É muito comum esse tipo de coisa. Apesar de que vários deles não gostam desse tipo de comportamento, tá? Então não vai agir como se eles fossem cantores de K-pop, não. Principalmente porque a maior parte deles já tá lá pros 50 anos atualmente. Mas ainda assim, eu acho interessante como muitos deles, mesmo que mais velhos, ainda mantêm visual e ainda fazem algumas apresentações, que é bem bacana. Eu vou deixar uma recomendação para vocês de um canal do YouTube brasileiro que tem muita informação, tanto de histórias ou coisas mais antigas do VK, quanto de coisas atuais. Esse canal é sensacional e eu acho que vale muito a pena para quem quer se informar melhor do que o meu vídeo sobre o VK. Tá? Vão lá conferir esse canal que eu encontrei enquanto eu estava pesquisando um pouco mais sobre o VK. Uma curiosidade interessante é que o Brasil é um dos maiores países do mundo quando se trata de fãs de VK. Pode não parecer, mas tem muitos fãs aqui, a ponto de algumas bandas priorizarem o Brasil ao invés de alguns lugares europeus. E vale lembrar que VK é bem popular na Europa também. Então eu achei isso interessante. Vários artistas vêm aqui, gostam, até dão entrevistas, se sentem bem aqui. O público daqui parece acolher muito bem eles e eles têm muitos fãs aqui. Eu não quero que esse vídeo se torne algo triste, porque eu tô até que bem empolgada falando sobre esse movimento,
mas eu acho que não tem como não mencionar isso, né? Infelizmente, no ano passado, nós perdemos uma pessoa icônica dentro desse movimento, que era o Atsushi Sakurai, o vocalista da banda Booktick, que é uma das minhas bandas preferidas de VK. Eu fiquei arrasada quando ele morreu, porque foi uma coisa tão, sabe, inesperada. Ele parecia estar bem e de repente ele só morreu. Foi uma coisa muito chocante para os fãs dessa banda. E eu confesso pra vocês que eu não consigo acreditar ainda, porque, sei lá, eu tenho aquela imagem dele muito vivo ainda. É estranho pensar que isso aconteceu. É uma coisa que eu não consegui digerir muito bem. E acredito que muitos de vocês que acompanhavam, que gostavam dessa banda, também tiveram uma reação parecida. Mas é óbvio que essa banda nunca vai ser esquecida e o Atsushi nunca vai ser esquecida também. Ele é um ícone dentro do VK, é uma inspiração para várias coisas artísticas diferentes e eu acho que é um momento até importante para a gente conhecer mais os trabalhos dele e aproveitar todas essas coisas incríveis que ele pôde proporcionar para nós. Ele é um artista completo e fascinante. E eu não poderia deixar de homenagear ele nesse vídeo, porque eu realmente não consigo acreditar nisso, sabe? Não consigo acreditar que ele morreu. Assim, na minha cabeça ele ainda tá super bem. E eu vou continuar, com certeza, ouvindo muito essa banda, que é uma banda bem importante pra mim. Em conclusão, mesmo que o VK não esteja mais no grande auge dele, ele ainda é muito presente em várias comunidades e várias pessoas apreciam e ainda estão conhecendo mais sobre ele. Eu sou uma dessas pessoas e acredito que vários de vocês também. O VK, ele ainda tem toda uma comunidade nichada dedicada a ele e muitas pessoas ainda vão conhecer e apreciar mais desse movimento sensacional. Vou ter que finalizar esse vídeo correndo porque meu vizinho resolveu ligar a máquina e fazer um monte de barulho e encher meu saco. Mas enfim, como vocês conheceram o VK? Eu gostaria de saber. E também quais são as bandas favoritas de vocês. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me perdoem se faltaram algumas informações, porque eu também estou estudando mais sobre isso e tem muitas coisas que eu ainda preciso entender melhor, descobrir melhor. Mas esse vídeo foi uma forma de homenagear esse movimento e trazer um pouco mais de informação sobre ele aqui no Brasil, tá? Então, se você tiver alguma coisa que você queira acrescentar nos comentários, eu vou ficar bem feliz. E é basicamente isso, pessoal. Até mais!